Você já teve aquela sensação de estar perdida, mas no fundo, você sabe que não era bem isso. Você não está desorientada, você só está em trânsito, no meio do caminho, entre o que você era e o que ainda você não sabe nomear, ou você ainda não sabe quem você está se tornando. A gente às vezes vai, muda o cabelo, muda o trabalho, muda o relacionamento, compra roupa nova, muda de academia, muda o grupo de amigos, começa a fazer parte de uma nova atividade física para encontrar outra tribo. Mas nada encaixa direito, né? É como se a sua alma tivesse virado uma mala, mas não sabe exatamente onde é que ela quer chegar. Ela é aquela mala perdida no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Ela fica lá perdida, não sabe direito para onde ela vai, qual é o avião que ela vai pegar, né? A verdade é que você não está perdida. Você só está vivendo entre versões. E é sobre esse lugar, o entre versões, que a gente vai falar hoje. Eu conheço muito bem esse lugar. E foi numa dessas fases que tudo que me definia antes simplesmente deixou de fazer sentido. Eu vou contar para vocês aqui. Eu tinha sucesso, rotina, plano, família, prêmios, morava fora do Brasil, autora best-seller. Então, quem olhava de fora falava: Nossa, ela tem tudo, ela é incrível, uma mulher de sucesso. Mas dentro de mim, só eu sabia que tinha um vazio, com um eco que reverberava assim, era ensurdecedor. E o que eu mais ouvia era: Você precisa se encontrar. Você tá sem rumo. Para aquelas pessoas que eu realmente conseguia dividir o que eu estava sentindo, né? Mas ninguém me dizia onde estava esse caminho. Até que eu vivi uma experiência muito traumática, que foi fruto de uma segunda perda gestacional que eu tive. Eu estava viajando na Grécia, eu vou encurtar a história, porque essa história vale até um vídeo novo, só para falar sobre isso, que eu acho que essa história é bem relevante, assim. E eu tive várias complicações nessa perda gestacional e eu quase morri. Enfim, avião me buscando para me salvar minha vida. Enfim, eu conto com mais detalhes essa história num outro vídeo. Mas foi ali que eu percebi que não era sobre me encontrar, mas era sobre deixar morrer algumas partes minhas. E foi exatamente isso que eu comecei a ver nas mulheres que chegam até mim. Elas não estão perdidas, elas só estão atravessando esse nascimento de uma nova versão. E o que realmente dói nesse processo não é o silêncio, é tentar seguir funcionando e vivendo a vida como antes, enquanto alguma coisa dentro da gente implora para parar. Você começa a ter vários pensamentos ruins, negativos, você começa a duvidar de si mesma, acha que tá maluca, acha que tá fraca, confusa, sem foco, não consegue decidir as coisas, tem uma sensação de que a vida não tá andando, a vida não tá fazendo muito sentido. Mas no fundo, o que está acontecendo é muito natural. É o seu sistema interno se reconfigurando. E hoje eu quero mostrar para vocês que essa confusão não é fracasso, experiência própria, é travessia. E o que muda quando você entende que não está perdida, mas está gestando uma nova versão de si mesma. Toda vez que uma versão de você cumpre o que precisava cumprir, ela começa a morrer. Devagarzinho, de forma silenciosa, às vezes até imperceptível. Mas como ninguém ensina a morrer com consciência, a gente confunde esse luto com desorientação. Todo processo de morte, de luto, a gente não lida muito bem, né? Imagina quando são partes nossas morrendo. Você não tá sem rumo, você tá apenas sem um mapa, tá? Então vou dar alguns exemplos aqui. Uma mulher chegou até a mim uma vez, uma mentorada, logo após um divórcio. E para mim foi muito emblemático assim, porque o divórcio é um momento de transição, né? É esse entre versões muito claro, né, em que você era casada e tá nesse momento de divórcio e vai entrar numa nova versão, né? E ela disse: Tônia, eu não sei mais quem eu sou sem ele, mas também eu não quero mais ser quem eu era com ele, não. Então ela estava feliz com o divórcio, apesar de ter aquele sentimento sofrido. Ela não estava perdida, ela só estava nesse espaço entre o fim
né, do casamento e o florescer dessa nova identidade que ela ainda não sabia direito como é que ia se desenvolver, se desenrolar. Eu tive também uma outra cliente que tinha acabado de perder a mãe, então, assim, de novo, quando a gente perde um ente querido, quando a gente está muito próximo da morte ou vive o luto, né, muito, muito próximo, é sempre esse lugar, né, de entre versões, né? Ela me dizia que passava assim os dias em silêncio, que a sensação dela era que, enfim, que sentia como se ela não tivesse mais chão. Ela tinha uma relação muito boa, muito próxima com a mãe dela. E no processo do luto, né, que é um processo, enfim, que não tem necessariamente fases, ordem, cada um vive o seu. Mas ela percebeu que o que doía nela não era só ela ter perdido a mãe, a ausência da mãe na vida dela, no dia a dia dela, mas era também o nascimento dessa mulher que agora tinha que ser mãe dela mesma. E ela nunca tinha sido mãe dela mesma, ela não precisava, ela tinha mãe dela, né? E eu acho que é nesse espaço que nasce o verdadeiro reencontro, né? Até no Reconexão, o retiro que eu faço na Costa Rica, a gente trabalha justamente isso, esse atravessar esse meio do caminho, essa pausa, esse entre versões, sem se perder de si. Acabei de lembrar de uma outra história. Uma cliente uma vez estava, enfim, depois de muitas conversas, ela, em um processo longo também, ela decidiu sair do mundo corporativo, uma carreira que ela já estava há 20 anos, bem-sucedida, executiva, alta executiva e super, enfim, liderava um time e era super reconhecida, não só internamente, mas pelo próprio mercado. E ela falou para mim assim, Tônia, eu achava que eu estava em crise, mas na verdade eu descobri que era só a versão antiga de mim dizendo adeus, né? E eu falei até para ela, né, que o crachá dela era o último pedaço da antiga versão da pele dela. E é isso, às vezes o caos é só a alma reorganizando a casa, né? A mente, ela quer seguir, o corpo quer parar. E é nesse atrito que a gente se sente perdida. O corpo, ele é mais sábio que o plano que a gente tem. Ele sabe quando é que é hora de desacelerar para que o novo tenha espaço para chegar. Eu tive uma outra cliente uma vez que teve burnout. Ela teve uma dificuldade de reconhecer que era burnout, mas depois de um tempo, né, ela reconheceu e ela dizia: Eu dormia, mas eu acordava cansada da vida que eu mesma construí para mim mesma. Eu achava muito interessante, assim, porque ao mesmo tempo que ela teve dificuldade de reconhecer, ela tinha o senso de responsabilidade de que a vida que ela tinha eram escolhas dela, ela mesma tinha construído, né? E eu falei pra ela, né, que o corpo dela estava gritando e que a alma dela estava pedindo um recomeço. E não era um remédio, né? Porque geralmente quem sofre de burnout acaba tomando muitos remédios, vai a psiquiatras e tudo. E na verdade era a alma dela pedindo um recomeço, pedindo esse espaço. E eu atendi também uma vez uma cliente que os filhos foram para a faculdade, né? Então ela viveu com os filhos e os filhos foram morar fora, fazer faculdade. E primeiro o mais velho, né? E depois a menina. E aí ela era casada durante muito tempo, né? E aí, de repente, ela se viu, né, aquela verdadeiro ninho vazio, né, que muita gente vive, né? Ela olhou para aquela casa vazia, e falou: Caramba, eu passei os últimos 20 anos sendo mãe, e agora que eles foram embora? Agora que me sobra tempo, eu não sei o que eu faço com esse tempo, né? E ela acabou descobrindo que o ninho não estava vazio, ela que estava, ela que estava pronta para se preencher de novo, né? Então teve essa mudança de mindset que eu acho que foi muito importante. E um olhar diferente também para o relacionamento, para o casamento que ela tinha, né? Então foi muito bonito esse despertar, esse olhar de que o meu ninho não está vazio, meus filhos continuam, né, sendo meus filhos, e agora eu vou preencher esse espaço com novo, né?
E aí eu tive outra cliente também que teve uma transição esse entre versões um pouco diferente. Ela foi demitida de um cargo que era assim o centro da identidade dela. Ela era aquele cargo, né? E ela falava para mim assim: "Mas sem esse cargo, sem esse trabalho, eu sou invisível". E eu falei para ela que era só o universo dando para ela a chance dela tirar esse disfarce. Então, enquanto a mente busca direção, o nosso corpo quer só permissão mesmo. E é por isso que no retiro, na Costa Rica, no Reconexão, o silêncio ele não é ausência, ele é linguagem. A gente aprende a escutar o corpo, a gente aprende a escutar as emoções, a escutar os nossos sentimentos, a entender e até a falar essa linguagem, né? A falar essa linguagem da alma. E quando isso tudo acontece, algo mágico surge, que é a coerência. Corpo, mente, alma, coração volta a andar juntos, né? E se você está nesse espaço entre versões, eu vou sugerir uma prática muito simples. É assim, em vez de você se perguntar quem eu sou agora, pergunta: o que dentro de mim está pedindo para ir? Talvez seja o papel de cuidadora, ou uma personagem daquela mulher forte, sempre no controle, liderando um time. Talvez seja a versão que precisa ter resposta para tudo. Deixa aí. Respira fundo, fecha os olhos. Imagina o que está nascendo. Mesmo que ainda não tenha nome, mesmo que você ainda não tenha muita clareza. Às vezes, tudo que o novo precisa é de um pouco de espaço, um pouco de silêncio para florescer. Eu gosto de dizer que esse entre versões, ele não é o limbo, ele é o útero. É ali que o novo se forma, invisível, até estar pronto para nascer. Então você não está perdida, só está em travessia. E toda travessia tem um ponto de virada. Um instante que esse medo de mudar se transforma em desejo de viver com verdade, com autenticidade. Então, comenta aqui com a palavra travessia se você sente que está nesse lugar entre versões da sua vida. E se você quiser dar o próximo passo nessa jornada, eu criei uma jornada gratuita de meditação para você se reconectar com si mesmo. Eu chamo desse primeiro passo para voltar para casa, né? E a casa é essa sua essência. Enfim, no próximo vídeo eu te conto um pouquinho por que que o cansaço que você sente não é físico. É, na verdade, o seu corpo tentando te devolver para a sua verdade. Até lá e aproveita para escutar o silêncio, porque ele sabe o caminho.